Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Meu nome é Fábio Boeri e hoje, nesse programa, nós vamos responder a 3 questões relativas ao ato na Paulista. Vamos lá? Bom, a gente começa aqui respondendo a primeira pergunta, que é: a manifestação pode evitar a prisão de Bolsonaro? Objetivamente, não. A prisão do Bolsonaro é questão de dias, já está tudo encaminhado. A gente já tem informações de que estão apenas discutindo quando e como isso ocorrerá. Mas já é uma decisão certa e líquida. Afinal de contas, a gente vive um processo em que o importante, o que interessa não é fazer justiça. O importante é fazer política, o importante é vingar-se. Então, o que existe hoje é apenas uma combinação, apenas algumas tratativas, algumas negociações no âmbito do STF para saber em que nível será realizado o julgamento e a condenação do Bolsonaro. Se vai ser numa instância reservada, né, sob ali a liderança do Alexandre de Moraes, ou se vai ser no colegiado, levando a plenário, para que dê ali os 9-2, afinal de contas, existem 2 ministros que foram indicados por Bolsonaro e o restante são ministros alinhados à esquerda. O que comprova, o que mostra aí como é que o STF virou realmente um reduto de ativismo político. Não se considera mais as questões de justiça, mas sim os interesses, as conveniências políticas. Portanto, essa primeira questão, se pode evitar a prisão de Bolsonaro, a resposta, infelizmente, é não. Como eu disse, não é uma questão de justiça, mas é uma questão política. O argumento é o suposto golpe, né, o suposto golpe de Estado, mas isso tudo é fachada, porque existem aí 2 objetivos principais. O primeiro é a vingança por Bolsonaro ter causado muitos problemas, né, ter aí quase que desmantelado o sistemão. Esse é um motivo, precisa aniquilar o inimigo, então vamos colocá-lo na cadeia. E o segundo motivo principal é o medo da esquerda em relação à organização da direita, em relação ao crescimento da direita, e esse crescimento da direita se deve principalmente pela liderança do Bolsonaro. Então você aniquilando, você isolando, você neutralizando essa liderança, você pelo menos ameniza esse crescimento. É igual uma tática usada pelas forças policiais em movimentos sindicais, em manifestações, em que a inteligência das forças policiais procuram identificar no meio da massa, no meio do público, no meio dos manifestantes, quem é o cara que inflama, quem é o cara que lidera. Depois que eles identificam, eles vão lá e tiram esse sujeito de cena e acabam ali desestabilizando, desestruturando todo o processo de liderança e de direcionamento na manifestação. Até que se crie uma nova liderança, a força opositora terá conseguido debelar qualquer reação. Então, resumindo essa primeira questão, a manifestação não vai evitar a prisão do Bolsonaro e está em curso aí um trabalho de vingança associado ao enfraquecimento da direita. Agora a gente vai para a segunda pergunta. Quais os principais legados dessa manifestação, né, o ato na Paulista? Eu acho que o primeiro legado, talvez mais importante, simbólico, emblemático do que aconteceu agora no dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista em São Paulo, é que o brasileiro, boa parte dos brasileiros ou parte dos brasileiros, mandaram um recado muito claro, que eles não têm medo da intimidação. Eles não têm medo, por exemplo, do Lindenberg Farias, o namorado da Gleisi Hoffmann, ter ido a plenário na Câmara e dizer que quem fosse à manifestação na Paulista estaria comprando uma passagem direto para o presídio da Papuda. Não colou. O povo paulistano, o povo paulista e outras pessoas de vários estados brasileiros que foram à Avenida Paulista deram o claro recado: nós não vamos aceitar passivamente a ditadura que está aí. Uma ditadura que está aí e só não vê quem não quer. Porque
vão argumentar que para a existência, para a consolidação de uma ditadura, existem diversos aspectos que precisam estar claramente definidos. Eu concordo, mas tudo não acontece do dia para a noite. Eles vão aos poucos instaurando esse processo, vão aos poucos implantando esse regime, e é o que a gente está vendo com canais desmonetizados, com influencers sendo intimidados, com veículos de comunicação que não fazem parte do sistema sendo ameaçados, com políticos de oposição sendo caçados. Então, é um processo que já está em curso e, como eu disse, só não vê quem não quer. Então, o primeiro legado desse ato na Paulista é a resistência e a coragem do brasileiro em se opor a esse regime ditatorial. O segundo, que eu também considero muito importante, é que a direita começa a mostrar que vai se constituindo uma classe organizada, bem mais organizada. Não é aquele movimento ideológico dissipado, descentralizado, sem uma direção clara e específica. A gente vê que a direita hoje já se mostra um bloco muito mais coeso, muito mais consistente, e uma prova disso é a forma com que a manifestação se desenvolveu na Paulista, marcado principalmente pela ausência de cartazes, de faixas que pudessem comprometer o teor, o objetivo do evento, que era defender a democracia e a liberdade. Então ali você já vê que existe uma orientação, existe um comando, uma liderança mais clara que vai conseguindo aglutinar forças numa única direção. E aí eu gostaria de ilustrar esse comentário dizendo aqui que o Einstein, né, num filme que eu até citei, não me recordo se foi aqui mesmo no YouTube, se foi no Instagram, no filme Einstein e a Bomba, ele descreve a importância de uma força organizada. O Einstein vai assistindo ali o crescimento do nazismo na Alemanha e aquilo chama a atenção, ele já começa a antever, ele já começa a ter como prognóstico ali a ascensão e a instituição do nazismo. É quando ele diz que uma força organizada só pode ser combatida com outra força organizada. A gente trazendo aqui para o nosso campo político, é o que a gente percebe. Enquanto a direita não se organizar, ela terá sérios problemas para combater a esquerda, que é uma força organizada de décadas, né? É uma força que se infiltrou na educação, se infiltrou na música, na arte, no cinema, na televisão, no esporte, em todas as áreas que tratam da subjetividade e conseguem tocar o coração, né? Conseguem mexer com o sentimento das pessoas e, por meio dessa capacidade de mobilizar a emoção, consegue introduzir a ideologia desejada. E tudo dentro de uma coisa orquestrada, dentro de uma força organizada. Se a direita não tiver a capacidade de se organizar na mesma medida, ela terá dificuldades em deter esse processo da esquerda no Brasil. Mas eu entendo que o ato na Paulista, a manifestação, mostrou claramente a capacidade, a evolução da direita no sentido de construir essa força mais organizada. E o terceiro impacto, né, dessa manifestação é o provável reflexo, a provável influência nas eleições municipal. É importante a gente ficar atento a respeito do processo eleitoral, né? Se não acontecer nada de estranho no processo eleitoral, nas eleições municipais agora de 2024, que vão eleger prefeitos e vereadores, a gente tem uma grande chance de ver a direita atropelar a esquerda. E o que isso significa do ponto de vista prático? É importante entender que a política não se faz de cima para baixo, mas de baixo para cima. É no contato diário dos políticos com o cidadão, com a pessoa que precisa de água, que precisa de transporte público, que precisa de saúde, que precisa de alimentação, que precisa de segurança. É no contato diário e próximo que você consegue estabelecer um vínculo
consegue estabelecer uma base eleitoral que possa dar ao candidato um futuro mais promissor. Aí sim, você conseguindo construir uma base eleitoral dentro do município, por meio dos vereadores, por meio das sociedades amigos de bairro, por meio de diversos grupos sociais dentro do município e a própria prefeitura, é que você vai conseguir construir aí uma base eleitoral mais forte que permitirá ao político uma melhor representatividade estadual e depois federal. Mas claro, isso só funciona dentro de um regime democrático honesto, justo, em que não haja intervenção no sistema eleitoral, algo que é muito improvável considerando regimes ditatoriais. Então, eu entendo que a manifestação é um importante indicador a respeito das eleições municipais, que podem ser traduzidas aí com um atropelo, uma vitória esmagadora por parte da direita, que vai refletir em 2026. Como vai refletir? Na medida em que os políticos que queiram se candidatar à eleição ou à reeleição aos cargos do Congresso em 2026, os deputados e senadores, eles vão estar olhando para isso. Se for constatado, se cristalizar-se aí a vitória esmagadora da direita, muita gente que está agora com Lula vai pular do barco. A vitória da direita em 2024 naturalmente vai gerar um enfraquecimento na esquerda, o que tende a fortalecer ainda mais a direita para os cargos de deputado, senador e presidente da República. E a terceira pergunta relativa à manifestação é qual nome tem mais chance de concorrer pela direita, né? Qual nome teria mais chances de brigar com o PT, brigar com a esquerda em 2026. Em princípio, eu entendo que surgem aí 3 nomes, até considerando aí a abordagem em relação ao ato na Paulista. A gente tem o Tarcísio, a gente tem o Zema e a gente tem a Michelle Bolsonaro. Se você fizer uma pesquisa hoje, muito provavelmente o nome que talvez apareça aí com maior evidência é o do Tarcísio, né? Ali rivalizando com a Michelle. Agora, numa análise política fria, olhando realmente para a sustentabilidade, olhando para o futuro, para o fortalecimento da direita, no meu entendimento, o Tarcísio não seria um nome interessante por um simples aspecto. Não seria inteligente da parte da direita abrir mão do Tarcísio como governador de São Paulo. Ele teria que se desincompatibilizar do cargo para poder concorrer à presidência e não concluiria o seu mandato. Isso é uma das marcas muito usadas, inclusive, pelos adversários, como negativo, né? Mostra um pouco do oportunismo, do desinteresse do político em cumprir as suas promessas. Então eu entendo que o Tarcísio está fazendo um bom governo em São Paulo e teria grandes possibilidades de se reeleger e futuramente, sim, pleitear ali uma natural concorrência ao cargo de presidente da República. Vejo a Michelle como um bom nome, porém carregando um certo ranço do bolsonarismo. A gente precisa entender e ser honesto, transparente e tranquilo nesse aspecto ao abordar que grande parte ou boa parte das pessoas que estavam na Paulista não são meramente bolsonaristas. Evidente que uma boa parcela que estava ali é bolsonarista, mas há também um grupo muito grande de pessoas que veem no Bolsonaro uma liderança para a consolidação da direita. É um eleitorado que não está muito preocupado com o nome, com o candidato, se é A, B, C. O que interessa são as propostas, o que interessa é o modo de governar, são as pautas liberais, são a busca de uma gestão mais austera, é a busca da privatização. Então, sendo A, B ou C, isso é menos importante. O importante é a preservação, é a convicção e a lealdade a essas pautas liberais, essas pautas mais conservadoras, essas pautas que respeitam a família, a tradição, respeitam a lei. Então, é importante também pensar nesse aspecto. E olhando para o nome da Michelle, a Michelle pode contemplar
o núcleo, né, de eleitores bolsonaristas, mas também pode desagradar aquelas pessoas que buscam um estilo, buscam um perfil político mais moderado, menos incisivo em relação a alguns aspectos. Portanto, a Michelle seria um bom nome, eu entendo, mais para o Senado, para defender ali com rigor essas pautas conservadoras. E, por fim, o nome do Zema aparece aí também com uma possibilidade de ser o candidato da direita. Zema vem fazendo um ótimo governo em Minas Gerais, não pode mais se reeleger porque já está em seu segundo mandato, e eu acredito que ele tem como ponto positivo exatamente a fidelidade do povo mineiro, que é um eleitor que tem historicamente sido o fiel da balança nas eleições. As últimas eleições presidenciais têm sido decididas pelo eleitor mineiro, que tem uma grande representatividade, e é ali que se determina a diferença, não é? É um embate, um confronto entre o eleitorado do Sul e do Sudeste, que está mais alinhado à direita, contra um eleitorado do Norte e Nordeste mais alinhado à esquerda. E na hora de decidir isso, acaba o eleitorado de Minas sendo o fiel da balança. No momento em que você tem Zema como candidato, você naturalmente tende a inclinar todo esse eleitorado mineiro para a direita. E eu acredito que o eleitorado paulista, ele vai sim incorporar, ele vai sim aceitar a candidatura do Zema naturalmente na medida em que houver ali a chancela do Bolsonaro e o próprio apoio do Tarcísio e de outras forças de direita. Eu já teria dúvida se houvesse a decisão pelo nome do Tarcísio, se o eleitorado mineiro concordaria com isso, se o eleitorado mineiro aceitaria o fato do nome do Zema ter sido preterido em favor do Tarcísio. Então, entendo que a escolha do Zema e um trabalho, de novo, uma força organizada em favor do Zema seria um grande passo para a direita, para que ele ali permanecesse 4 anos e havendo aí reeleição mais 4 anos e o terreno já fosse preparado para o Tarcísio. Seria o melhor dos mundos em termos de direita, desde, evidentemente, que esse grupo político tivesse sempre a consciência de olhar para o projeto como um projeto de país e não projeto de partido político, que é o que a gente vive hoje. O que a gente tem hoje é um grupo político interessado nas suas conveniências e o Brasil e o país fica em segundo plano. Esse é um resumo, então, aí das perguntas e respostas sobre o ato na Paulista. Espero que você tenha gostado, espero que as informações e a nossa opinião contribua com você. E eu peço aí que você se inscreva no nosso canal, não deixa de dar sua curtida, compartilhar e continuar nos acompanhando. Valeu, um abraço e até a próxima.